Começar a transmissão aqui para nós. Aqui. Tudo certo aí? Está aparecendo? Falem comigo. Não me deixe falando sozinho. Perfeito. Então, só por enquanto, vamos revisar aqui a eletrostática. Deixa eu tirar esse cara. Vamos revisar um pouco a eletrostática. Para a gente começar com passos leves, e como a gente tem até as 9 juntos, tem tempinho ainda. Então, beleza. Eletrostática. A gente estava comentando agora de eletrostática, a gente está vendo outra parte da física, a gente saiu daquela história de calor e tal. E a gente, para falar da eletrostática, primeiro a gente vai ter que entender o que parte, né? O que vai ser o nosso fundamental aqui na eletrostática, que vai ser a mobilidade dos elétrons. Como a gente estava falando dentro do átomo, os elétrons é a única partícula do átomo que consegue sair dele, fazer outras ligações, por exemplo, ou no nosso caso, que é o mais interessante, a gente faz uma corrente de elétrons para gerar energia, certo? Como eu estava falando também, o elétron também já possui uma carga, certo? Que a gente já viu, que é a carga elementar, que é aquele Ezinho. A gente vai chegar nele aqui ainda, vamos passar a revisar, sem crise. E graças a isso conseguimos gerar energia, retirar energia. Na verdade, nós não retiramos, né? Porque nada na natureza se cria, tudo se transforma. Então, nós transformamos essa energia de uma maneira que nós podemos aproveitar. Por exemplo, a conversão de energia elétrica para a energia mecânica, certo? Energia mecânica, energia de movimento, que você usa no dia a dia para bater um bolo, para fazer um suco no liquidificador, não sei. E aí é isso que vamos começar a estudar, certo? Então, temos os processos, desculpa, temos o elétron, e nós vimos que os corpos que nós vamos estudar vão acabar sendo eletrizados. Como já combinamos que o elétron é o único que consegue sair do átomo, em hipótese alguma o próton sai do átomo, a gente vai adotar ele como a nossa escala, certo? Então, como o elétron já possui a carga negativa e a nossa escala já é para frente, ou seja, no sentido positivo, meio que vamos falar tudo na contramão. Então, quando um corpo ganha elétrons, ele vai estar carregado negativamente. Agora, quando o corpo perde seus elétrons, ele vai estar carregado positivamente, certo? Como estávamos falando da carga elemental, 1,6 vezes 10 a 19, a gente tem que ter essa carga em mente, porque quando o assunto é eletroestática, a gente vai ver que é fundamental o conhecimento dessa carga para conseguir quantificar os elétrons, que nem a gente viu naquela formulinha, que é o Q, que é a quantidade de carga, né? Igual a N vezes Z, e o E sendo a carga elementar, e o N o número de elétrons. Tinha um exercício aqui, não tinha? Não lembro. Processos de eletrização. Vamos lembrar então também como funcionam os processos de eletrização. Como queremos eletrizar um corpo, a gente viu que ele pode passar por 3 processos, certo? Sendo eles atrito, indução e contato. São as 3 maneiras de você eletrizar um corpo. O atrito ocorre quando você pega dois materiais distintos e atrita eles, ocorre a migração natural dos elétrons, certo? E aí, por isso que temos, para saber para onde o elétron foi, né, vamos dizer assim, nós temos a série triboelétrica, que indica para nós a tendência do material de ganhar elétrons ou a tendência do material de perder elétrons. Então, por exemplo, atritando vidro com plástico, a gente sabe que o plástico vai ganhar os elétrons e o vidro vai perder os elétrons. E aí, não sei se alguém tentou, mas vale sempre brincar disso. É sempre muito louco. Eu mostrei o videozinho lá da água, certo? Você eletriza a caneta no seu cabelo e você consegue desviar a caneta, canudo, você consegue desviar o percurso de uma corrente fina de água por causa da carga, né? Da água, porque ela é uma molécula polar. Perfeito? No caso, a brincadeira legal é você pegar um canudo, esfrega no cabelo e tenta colar na parede. O que acontece que
quando você consegue eletrizar o canudo a um ponto que a força elétrica ali que está atraindo com a parede seja maior que o peso dele, você consegue colar ele na parede. Eu consegui ver isso, eu não fiz, a gente foi, o moleque esfregou na cabeça dele, na minha frente, fez isso uma vez na minha vida. Eu nunca mais vi. Atrito, aí o contato, certo? O processo de contato. O que acontece no contato? Lembrando sempre que quando os corpos eles entram em contato, depois da separação, eles querem ficar em um equilíbrio elétrico, certo? Um equilíbrio estático, desculpa. Para ter esse equilíbrio estático, a carga que está, no caso, no corpo carregado, vai se dividir com o corpo que tocou ele, para que os dois entrem em equilíbrio estático até o momento da separação, certo? Então, o que isso significa? Significa que ele transfere metade da carga, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se for corpos idênticos, lembrando disso, a massa dos corpos, a dimensão dos corpos influencia na quantidade de elétrons que ele pode receber ou perder. E, por último, o processo de indução, certo? O processo de indução é aquele um pouco mais complexo que a gente viu, que ele, no caso, ele induz, né? Você utiliza o fio terra, porque a terra ela é o receptor e doador universal de elétrons. Então, quando você aproxima uma carga de um corpo neutro, você consegue fazer pelo fio terra que o corpo se induza a ser eletrizado. Então, ele pode assumir uma carga positiva se ele for induzido por uma carga negativa, ele pode sofrer uma carga negativa se ele for induzido por uma carga positiva. Beleza? Beleza? Aí o desafio da semana. Certo? Depois eu passo a correção. Então, agora nós vamos falar de eletrodinâmica. Gente, a parte de eletrostática, se vocês geraram alguma dúvida agora, qualquer momento, ficou alguma coisa, ficou no ar ali, alguma coisa que não entendeu bem na aula passada, não viu, não entendeu aqui, só falar, é agora de dar cartada, se falar, não entendi porra nenhuma, tá tudo bem, que a gente explica tudo de novo. Como vocês estão. Tranquilo? Posso seguir, certo? Eletrodinâmica. Agora a gente vai ver um conceito um pouco mais diferente assim, saca? Ele é bem parecido por estar na matéria de elétrica ainda, só que agora vamos estudar o elétron em movimento. E aí ocorre a nossa diferença, né? Em vez de ter corpos eletrizados, quando os elétrons estão em movimento, em um circuito, né, é onde nos interessa. Porque a partir desses circuitos elétricos que nós pegamos os elétrons, a energia que eles geram, transformamos numa energia que é útil para nós, que eu estava comentando, isso pode ser mecânica, pode ser térmica, por exemplo, na resistência do seu chuveiro. Você vive fazendo isso, muitas coisas. Então, essa é a gente vai estudar esse ponto de vista agora. Não vamos mais estudar os corpos recebendo carga. Agora estamos estudando um circuito que vai ter o caminho do elétron, onde ele vai sair de um ponto, ele vai terminar em um ponto, e nesse percurso ele exerceu a gente retirou, transformou a energia para exercer alguma função, certo? E por isso que a gente vai entender aqui, porque vamos lidar disso de uma maneira genérica, ou seja, não vai ter um chuveiro ali desenhado, não vai ter nada indicando nesses processos. Mas a gente vai estudar todos eles de maneira genérica. Beleza? Vamos lá. Na eletrostáticas, estávamos estudando o comportamento de corpos com carga, certo? Aprendemos a eletrizar o elétron, um corpo com 3 métodos distintos, e também aprendemos a calcular a quantidade de elétrons a mais ou a menos de um corpo, certo? Tudo até aqui, acabamos de revisar. Perfeito. Agora, continuando assim, a parte
dar aula entre 1 e 2, porque ela não se encaixa na eletrostática, mas a gente já está estudando o movimento dos elétrons, certo? Então, se ele está se movimentando, por conta que a gente vai estudar aqui, que existe uma diferença de potencial e tal, a gente vai ver também que ele consegue, como ele gera energia também, ele gera uma força, que seria a que a gente chama de força elétrica, certo? Então, vamos definir essa força que você já conhece, você já está acostumado, você acha que cresceu ouvindo isso, né? O positivo atrai o negativo, certo? Agora é colocar uns pingos nos is, porque muito conceito de física que a gente usa no dia a dia está totalmente errado. É o pingo nos is, assim, porque na prova eles vão ser chatão. Então, ó, a força elétrica, ela atua com no mínimo duas cargas, ou seja, vai ser a interação entre duas cargas. Sendo as cargas Q, maiúsculo e Q minúsculo, formando um par de ação e reação, ou seja, atração ou repulsão, ou E, repulsão, dependendo do valor do sentido das cargas. Portanto, a força que atuam nas cargas possui o mesmo módulo e direção, porém sentidos opostos. O que isso significa? Lembrando que força, a gente vai sempre tratar ela como um vetor. E a gente vai sempre definir vetor como módulo, direção e sentido. Mas vamos lembrar também o porquê disso. O vetor, no caso, ele consegue indicar para a gente, nas três dimensões, para onde está ocorrendo. E por isso que a gente utiliza. A gente pode utilizar ele em duas dimensões, em três dimensões, enfim. No caso, é por isso que a gente faz o módulo, a direção e o sentido. O módulo dando a intensidade desse vetor, a intensidade dessa força. A direção nos mostrando, vamos dizer assim, é a haste, né, a barra da flechinha, certo? Nos mostrando a direção. E o sentido, que é o ponto, ou seja, definindo para onde é o começo e aonde é o fim, né? Que é o sentido. Então, essas cargas, quando elas estão, vamos dizer, tem que definir as cargas antes, né? Se elas são uma carga positiva e uma carga negativa, elas vão ter a força de atração. Então, ele está me dizendo que, nesse caso, de uma carga positiva com uma carga negativa separada por uma distância, a gente vai ter a força de atração, onde o módulo, a direção, são iguais. A única coisa que vai mudar são os sentidos. Então, as flechinhas vão se encontrar. Se no caso fossem cargas iguais, positivas ou negativas, as flechinhas não iriam se encontrar, elas iriam se afastar, certo? Aqui tem uma exemplificação, um pouco mais desenhada, certo? Tranquilo até aqui, parte das forças e direções, porque agora sim, se a gente viu que ela existe, a gente entende o conceito, a gente vai ter que aprender a calcular. E aí que entra a parte que ninguém gosta, certo? Então, o módulo da força é calculado pela lei de Coulomb. A lei de Coulomb me diz que a força elétrica é dada por K0, que seria a constante eletrostática do vácuo, vezes o módulo da carga, vezes o módulo da carga 2, tudo isso dividido por distância entre as cargas ao quadrado. P e Q vão ser sempre os módulos das cargas pontuais, ou seja, no caso, a gente vai desprezar o sinal porque a gente está calculando apenas o módulo da carga, certo? No caso, esse tipo de conta que estamos fazendo, ela não é vetorial. Então, saímos de novo dos vetores. A gente passou ali só para falar oi e agora saímos dele de novo. Então, D é a distância entre as cargas em metro e o K0 é a constante eletrostática do vácuo, que é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb. Esse número vai ter que decorar. Eu creio que não vão dar na prova. É importante que vocês decorem. Não sei se o Enem vai dar isso como dado. Eu teria que checar as outras provas. Eu posso levantar isso para vocês depois. Aí eu aproveito e vejo de forma geral dos dados do Enem. Porque não é um número tão complicado, é bem fácil de decorar. 9 vezes 10 a nona, sabe? Se você esquecer a potência, é só você lembrar que tem dois números e está em notação científica. Aí, seguindo. Como eu não sei desses dados, eu aconselho a decorar, porque na parte de elétrica já teve 1,6 vezes 10 a nona e agora está tendo esse. Na parte de
térmica, eu falei para vocês que sim, o calor específico aí eles vão dar porque cada elemento químico possui um. Perfeito. Mas vai começar a e eu imagino que na outra frente já está aparecendo muita coisa para decorar. E eu sei que fazer isso é confusão, às vezes não dá para decorar. Então eu vou levantar, eu vejo de fazer isso para vocês. A gente segue. Mas tentem decorar, gente. É muito bom. Ajuda bastante. Então, aqui conseguimos calcular o módulo da força elétrica. Eu acho que eu trouxe aqui. Então agora vamos aplicar o que a gente viu para vocês terem um pouco de noção assim, do que está acontecendo. Exemplo. Calcule a força entre os dois corpos A e B, carregados com 8 coulomb e menos 3 coulomb, respectivamente, separados por uma distância de 2 metros. Então, ó, como é fórmula, pega os dados e aplica na fórmula. Esse tipo de exercício também costuma aparecer nessa cara. O máximo que eles podem complicar é fazer aquele jogo da distância de colocar tipo x mais 2, x mais 3, para complicar a conta algebricamente. No entanto, se ele não der o valor das cargas, ele vai dar, por exemplo, o valor da força elétrica. Vai ser assim como vocês vão lidar com esse tipo de exercício nas provas. Que vai ser basicamente todos esses termos da equação, certo? Do F, do K0 você tem que decorar. Então tem o F, as duas cargas e a distância. Então são 4 informações. Ele sempre vai dar 3 e pedir 1. Independente da circunstância. Ele pode sumir com a distância e dar tudo o resto. Sumir com uma carga e dar tudo o resto. E vocês conseguem retirar a resposta, tá? Não vai fugir muito disso, mas o importante é também fazer a nossa análise de... peraí, vamos primeiro resolver a conta, né? Então, substituindo, aplicando no que a gente viu nas fórmulas. O K0 a gente já viu que o valor dele é fixo, 9 vezes 10 a 9. Então, eu já trouxe ele para cá. Aqui tem Q e Q grande e Q pequeno, certo? Ele fala de corpos A e B, seria então o corpo A e o corpo B. Se o corpo A 8 coulomb, então é módulo de 8. E aqui, módulo de menos 3, que é 3. Então, 8 vezes 3. Uma distância de 2 metros. Então, a gente pega o 2 e eleva ao quadrado. Certo? Resolvendo essa conta aqui, fica 4. 8 vezes 3, dividido por 4. Eu posso simplificar, certo? 8 dividido por 4 é 2. Então, fica 6 vezes 9, que é 36 vezes 10 a 9. Alguém não entendeu a passagem que eu fiz da conta? Quer que eu faça de outra maneira? Não entendeu? Entendeu, mas faria de outra maneira. Essa parte algébrica aí, gente, acertou a resposta, tá valendo. Acertou. Só não faz milagre. Só não vem com milagre pro meu lado, assim. E já vi milagres acontecer, tipo, você vai vendo o passo a passo da pessoa, tá lá, bonitinho, do nada tem algum erro, do nada tem outro erro e um milagre. A resposta, assim. Tipo, aí não rola. Mas como estamos? Estamos bem? Estamos mal? Porque depois de força elétrica, a gente vai mudar de novo um pouco do assunto. Tudo bem até aqui? Vou seguir. Vamos lá. Voltamos. Sempre lembrando que nas respostas pode cobrar a unidade de medida. Para qualquer pergunta que seja em cima da unidade de medida, para a gente não ficar perdido, a gente sempre tem que lembrar de fazer análise dimensional. Então, como a gente mudou um pouco já do assunto, eu trouxe mais uma análise dimensional para a gente fazer aqui rapidamente. Porque aqui, então, qual que é a unidade dessa medida, né? Dessa força elétrica? Porque é algo diferente do que a gente estava estudando. Né? Agora a gente tem eletricidade, a gente tem carga, a gente tem corrente, a gente tem novos, como é que fala? Novas unidades de medida. A gente viu coulomb, a gente viu ampere.
a gente vai ver volts, certo? Então, utilizando análise dimensional, pelo dado do 9 vezes 10 a nona, ele falou para mim que a constante é dada em Newton metro quadrado dividido por Coulomb. Se eu pegar aqui dentro dessa primeira parte da equação, a gente percebe que as cargas elas são dadas em Coulomb. Então, é Coulomb vezes Coulomb. E o D, que é a distância, ela é dada em metro pelo sistema de medidas internacional. Sistema internacional de medidas. Que é dado metro ao quadrado, porque ele está metro vezes metro. Beleza? Resolvendo a operação agora de modo algébrico. A gente só tem letra, a gente vai fazer a conta só com letra. O m quadrado com m quadrado, um em cima e embaixo, a gente pode cortar. E o c aqui, tem dois c's aqui, a gente corta um, tendo como resultado Newton Coulomb. Então, a força elétrica ela é dada por Newton Coulomb. Beleza? Agora, nós vimos que já vimos como carregar um corpo e já vimos que existe uma força elétrica que ela atua quando há dois corpos carregados ou uma diferença de potencial, que é o que a gente vai ver agora. Então, a eletrodinâmica agora vai estudar esse movimento do elétron. Por que movimento é energia? Então, agora em eletrodinâmica, iremos estudar o movimento das cargas em um circuito fechado. Para ocorrer o movimento das cargas no nosso circuito elétrico, precisamos aplicar um campo elétrico no material condutor. Ou seja, já temos duas coisas novas. Para a existência da eletrodinâmica, para a gente ter esse circuito, nós temos que, trabalhar com um campo elétrico. Vamos ver já o que é isso. E vamos ter o nosso material condutor, certo? No caso, a gente vai acabar vendo mais para frente em específico o que é campo elétrico, porque a gente vai ver em eletromagnetismo. A gente vai ver também que um fio de energia, um cabo, ele gera um campo elétrico só pelo fato dele passar uma corrente. Muito louco, mas a gente vai ver isso nas próximas aulas. Não vai ser hoje não. Certo? Submetidos a um campo elétrico, os elétrons param de se mover de forma caótica e passam a se mover de forma organizada, assim gerando energia elétrica, certo? Então, quando os elétrons estão ali na eletrosfera, certo? As suas camadas, eles estão ali movimentando em forma caótica, eles não possuem um movimento ordenado. A ideia de ordenar esse movimento é fazer a geração de energia a partir dele, né? Então, esse é o nosso princípio de estudo. Certo. Então, vamos por partes, porque temos que explicar agora tudo isso que está acontecendo, né? A primeira coisa que a gente vai ver é aquela questão do campo elétrico que estamos submetendo, certo? No caso, eu falei que o campo elétrico que a gente vai ver em si, a gente vai estudar mais em eletromagnetismo, mais lá para frente. Então, por agora, como o nosso estudo está voltado para a corrente e não para o campo, a gente vai já tratar de tensão ou voltagem, ou também diferença de potencial, DDP, que é como mais aparece, eu acho que em prova. Tensão, voltagem é mais como a gente está falando. DDP é onde eles colocam lá nas provas para você conseguir fazer esse reconhecimento. Tá? Tensão elétrica, também conhecida como diferença de potencial, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou a diferença em energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica entre dois pontos. Então, no caso, a gente vai pegar esse campo elétrico que a gente estava comentando e a gente vai ter um gerador ali, certo? Que a gente está falando aqui. Esse gerador ele vai gerar, a gente vai ter, né, os dois polos, o positivo e o negativo, indicando então o caminho do elétron. Sempre lembrando que o elétron ele faz o caminho para o sentido positivo. Lembra que ele é sempre contra o nosso sentido convencional, certo? Então vocês vão ver que aqui também a gente vai falar na contramão. Vai ser louco. Falar na contramão. Beleza. A tensão é dada na unidade de volts. Isso a gente já sabia, certo? Tomada, tá no nosso dia a dia, certo?
que seria? 1 volt gera 1 joule por coulomb. É essa a nossa comparação. É essa a unidade de medida. Isso que representa. Então, se a gente pode escrever volt como joule por coulomb, certo? Ou J barra C. Assim. Joule por... Opa, tá function. Ih, cadê minha barra? Inferno. Não achei minha barra. Não tem barra no meu teclado. Fica saindo pontinho. Tô triste. Não saiu a barra. Enfim. J barra C. Beleza. Então, já vimos que agora, para ocorrer o que a gente vai ver agora como corrente elétrica, a tensão, a voltagem, ela vai pegar e gerar esses dois polos, certo? Vai ter essa diferença de potencial que vai se dar para nós pela tensão, ou voltagem, ou diferença de potencial, que vai ser colocado ali no gerador, certo? Que vai sair os elétrons do seu polo negativo para o polo positivo, beleza? Então, agora, nós vamos ver a corrente elétrica em si. Para a gente conseguir estudar a corrente elétrica, a gente vai pegar e a gente tem que fazer uma seção aí transversal para analisar naquela seção quantos elétrons passaram por ali para a gente conseguir fazer essa contagem, essa quantificação da carga, certo? Então a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por uma seção vertical de um condutor dentro de um limite de tempo, certo? Então, a gente criou uma definição do que é corrente elétrica. Então, a gente já pode trazer isso para a matemática, né? A nossa ferramenta de trabalho do dia a dia. Então, ó, é a quantidade de carga que passa por uma seção vertical de um condutor dentro de um limite de tempo. Então, I vai ser a nossa letra para indicar corrente, certo? A quantidade de carga que passa por uma seção de tempo. Então, Q dividido por T. Coloquei aqui delta porque é a variação, certo? É a quantidade, a gente está sempre limitando nessa. Sempre o final menos o inicial. No caso, o que acontece que é mais comum? A gente colocar a variação de tempo em 1 segundo. Né? Porque a gente fala por segundo, é o nosso hábito. Então, a gente coloca a corrente ampere. Então, a corrente ampere seria, quando a gente fala em ampere, a quantidade de elétrons que passaram dentro de 1 segundo, certo? E delta aqui é a quantidade de carga em coulomb e delta T é a quantidade de carga de tempo. Então, a partir de agora, a gente já conseguimos quantificar a carga dentro de um fio, no caso, vamos dizer assim, mas é de um material condutor. Vamos falar assim, que é mais técnico. Como que estamos? Gente, está tudo bem até aqui? Dá para dar? Continuar, sem dúvidas. Tá de boa. Porque a gente vai começar a enfiar coisa. A gente já viu agora como ela existe, por causa da tensão e da corrente, certo? Como que existe a tensão, de onde vem essa tensão. E agora já vimos também como vem essa corrente. E a gente vai dar continuidade. Porque como eu estava comentando, a corrente ela vai passar nesse circuito, mas a gente quer pegar essa energia, esse movimento dos elétrons, converter em outro tipo de energia para nós usufruirmos, certo? Que seria como você ligou o seu celular, como você ligou o seu computador, a maneira que você está assistindo essa aula aí. Se você ligou esse aparelho, está tendo energia ali de um jeito e é assim que funciona. A gente estuda assim de maneira genérica, tá? E a gente pode ver também uns erros nossos do dia a dia aí, das merdas que a gente já fazia, tipo Benjamin, 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 Benjamin. Ou não sei se vocês conhecem por T, enfim. Nossa, eu já fiz isso muito quando eu era criança. Não é legal, pode botar fogo nas coisas. Certo? Podemos dar continuidade sem problemas até aqui, então. Perfeito. Se tiver também, gente, já cansei de falar, mas vou repetir sempre. Não
percam tempo para me interromper, para falar. Não precisa levantar a mão, não. Vocês só desmutar e falar, ô, eu já vou parar e ouvir. Sem crise nenhuma, não tenho vergonha também. Vocês têm que ter vergonha de guardar dúvida, velho. Isso aí sim. Aí dá pra ter vergonha. Mas olhe lá. Seguimos. Então, como eu tava falando, a gente vai colocar agora o que a gente vai chamar de resistência elétrica. A gente coloca essa resistência elétrica, que é alguma coisa no circuito, que vai se opor ao movimento livre, ao movimento ordenado e comum e livre desses elétrons dentro daquele circuito, né? Livre não para onde ele quiser, mas dentro do circuito. É livre e ordenado, vamos dizer assim. Então ele vai se opor a este movimento, certo? Quanto maior for essa resistência também, né? Mais difícil fica a passagem dos elétrons. Isso aí a gente já tá no nome, né? Se é uma resistência, já dá. Mas enfim. Dentro de um circuito elétrico, aqueles que se opõem ao movimento dos elétrons nós chamamos de resistores. Quanto maior a resistência, mais difícil a passagem dos elétrons. A resistência é medida em ohm. Aí, assim, não tem base. A gente vai falar ohm mesmo e é dado por essa letra ômega, a letra grega ômega. Inclusive, a gente vai começar a ver uma letrinha grega aí. Chatão, hein? Mas vamos lá. Quando ocorre a corrente elétrica passa pelo resistor, ela a transforma em energia térmica e isso é explicado pelo efeito Joule, certo? Isso aí é o chuveiro. Resumindo aí, isso aí é o chuveiro. O efeito Joule é o chuveiro. Que é quando a energia passa pela resistência ali, né? A gente até chama de resistência, olha que legal. E aquela energia passando ali, ela começa a esquentar, né? Aquele ferro, aquela resistência no caso. E a gente utiliza esse aquecimento para aquecer a água. Tá encanada aí. O bagulho vai e dá. Água quente. Mas não só, no caso, a resistência vai transformar, como eu falei, em energia térmica, exatamente. Ela pode transformar em mecânica e tal. Então, o conceito é trabalhar essa transformação de energia. Então, no caso, nós vamos tratar como resistores. Mas pensa que isso aí pode ser qualquer componente elétrico que você está ligando na tomada, por exemplo. Mas a gente vai estudar, no caso, o circuito inteiro. A gente não está mais olhando agora no micro, e sim no macro. Beleza? Sentido da corrente e o sentido convencional da corrente. Como eu falei para vocês, é aquela parada da confusão. Aquela parada que pega no nosso pé. E é onde a gente se confunde, é onde a gente faz confusão, é onde a gente dá branco, é onde pega o desespero, né? Porque o bagulho, como eu falei na primeira aula, o bagulho é negativo, velho. Ele nasceu negativo, ele é negativo, ele nasceu contra tudo que a gente já fez, saca? Tipo, ele é o oposto. Aí tudo que ele faz vai ser no sentido contrário. Então, se a gente pega o sentido real da corrente, que a gente está trabalhando, é o polo negativo e o elétron pega, sai e chega no polo positivo. Agora, o sentido convencional da corrente, a gente faz o contrário, certo? No entanto, reparem, aqui tem cargas positivas. Não chama de próton. Próton não sai. Professor, dá para fazer com outra coisa, então? Você está falando? Dá. Sabe o que é legal? Deixa eu pensar em um exemplo aí de cargas positivas aí. Saca. Aquelas lâmpadas, aquela lâmpada fria, né, que a galera fala, aquela um compridão, assim, que é um tubo, certo? Algumas, eu não sei se são todas, já hoje, já com a tecnologia LED, né? Não garanto dizer que são todas. Mas tem um gás lá dentro, né? Que forma essa luminosidade. O que acontece? Esses gases que estão ali dentro, eles estão de forma iônica, ou seja, eles já estão carregados, seja positivo ou negativamente. No caso, a gente fala assim, né? De forma iônica, porque são as moléculas, né? Que elas estão fechadas ali em cargas positivas ou negativas. Não sei, não posso garantir se é positivo ou negativo. Enfim, tem cargas ali.
que acontece? Quando você coloca energia elétrica dentro daquele tubo, né, que está com aqueles gases, a energia faz os elétrons ficarem excitados, ou seja, eles recebem muita energia, gerando luminosidade. Isso é muito louco. É a sua lâmpada do Correios quando você foi postar alguma coisa. Aí, beleza. Agora começou o vamos ver, o de verdade, assim. Começou o rolê. Por quê? Até então a gente estava meio que definindo e trabalhando os conceitos. Mas até então a gente não pegou e viu, analisou, assim, alguma corrente, certo? Ou desculpa, algum circuito. E agora vamos começar a pegar, assim, analisar os circuitos e vamos utilizar a ferramenta que é as leis de Ohm, certo? Que vai ser o nosso George Ohm, que trouxe para nós duas leizinhas para colaborar com esses estudos. Então, como a gente viu, para existir isso, vai ter esse movimento dos elétrons em um circuito fechado dentro de um material condutor ali submetidos a uma tensão. Então, tem muitos componentes envolvidos nisso. E as leis de Ohm servem para relacioná-los. São formulinhas. E essas aí também vai ter que decorar. O lado bom, assim, tem o lado bom e o lado ruim, né? Vamos pelo ruim primeiro, que nós é mal. O ruim é que são 4 fórmulas, só nas leis de Ohm. Por isso que eu já cantei o gol ali atrás, né? Que tá vindo fórmula. São 4 fórmulas. No entanto, elas são bem simples também, né? Agora vem a parte boa. Elas são fórmulas pequenas, não são fórmulas complexas, não tem muitos termos. São termos repetidos também, obviamente. E a parte boa é que se você lembrar de duas em específico, você consegue chegar nas outras duas matematicamente, sozinhos. E também não é difícil. E eu trouxe isso aí para nós ver já já. Beleza? Então, como resultado de diversos estudos de George Ohm, ele notou que o comportamento das correntes nos resistores seguia um padrão. Então, vamos estudar agora as duas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm estabelece que a proporção da tensão e corrente é a própria resistência. A expressão matemática, então, que a gente vai defini-la, é igual a que a gente chama de URI, porque ela é bem simples, é a nossa primeira forma. U é a tensão elétrica do circuito, dada em volt. R é a resistência do sistema, dada em ohm. E I vai ser a nossa, então, corrente elétrica do sistema, dada em ampere. Até aqui, firmão. Certo? Inclusive, deixa eu já abrir aqui, senão eu vou esquecer. Isso. Perfeito. Oitenta e nove, né? Que é a nossa página. Isso. Aqui já está aberto, depois vamos para lá. Perfeito. Primeira lei de Ohm, então, vai estabelecer para nós como que ele conseguiu relacionar da parte do circuito a tensão, a corrente e o resistor, a resistência. Perfeito. Agora, dando continuidade à segunda lei de Ohm, a gente vai ver que ele vai dar uma atenção para o outro lado do estudo que a gente estava comentando, que seria a dificuldade que o elétron vai encontrar no material condutor. Porque, assim, no movimento ideal, eles teriam livres de resistência da passagem. Mas até mesmo os materiais condutores, eles oferecem uma dificuldade na passagem dos elétrons. No caso, a gente ainda chama de condutores porque essa dificuldade é baixa, certo? Então, a gente tem como condutor principal aí, o mais comum é o cobre. Ele tem uma liberdade aí, os elétrons conseguem passar por ele livremente, com muita facilidade. A gente também conhece que um isolante muito bom, certo? Um isolante elétrico muito bom é o látex, a borracha, que também é um material que dificulta
para o caminho do elétron. E a gente utiliza esse combo aí para os caras mexerem em equipamento elétrico. Certo? Os fios metálicos, apesar de condutores, oferecem certa dificuldade na passagem das cargas. A segunda lei permite, então, calcular a resistência de um fio metálico. A resistência do fio é proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da seção transversal. Então, ó, voltando, relembrando os conceitos aqui que estão trazendo para nós, que a gente já viu para calcular esse negócio. A gente viu que o fio, né, agora ele vai ter um comprimento, e isso vai ser interessante para nós. A gente vai utilizar esse comprimento nas nossas contas. E a área da nossa seção. Então, ou seja, a dimensão, né, do fio, porque a nossa seção ela vai cortar ali um pedaço dele, né, ela é imaginária, não cortemos o fio, senão acabou a corrente elétrica. E aquela área por onde passa a nossa seção imaginária aí, tudo garganta seca, peraí. Beleza? É inversamente proporcional à sua resistência. Certo? Para calcular, eu vou mostrar aqui decorar essa formulinha também. Gente, menti para vocês, hein? São 5, só tem mais essa. Tá certo. Eram 4 que eu falei, adicionou mais um. São 5. 5 formulinhas que vocês vão ter que decorar. Vamos lá. A resistência do fio é proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de seção transversal. Vocês não lembram? Talvez lembrem. Diretamente, inversamente proporcional. Mas aqui na fórmula a gente lembra e fica mais fácil. Quando traz a área inversamente proporcional, a gente olha para a área, que é o A, e a gente vê ele do lado de baixo. Certo? Então, quando ele passar para lá, ele vai passar multiplicando. Por isso que eles são inversamente proporcionais. É confuso. E o L, que é o nosso comprimento do cabo, que ele fala que é diretamente proporcional, ele está em cima da fração. Então ele vai passar para lá dividindo. Ou seja, ele é diretamente proporcional. Inversamente, ele passa multiplicando. Então, temos a fórmula aqui, R, que seria a resistência, é dada por essa letra grega aqui, se eu não estou errado, é Rho. Deixa eu só confirmar. Letra grega Rho. Tá certo. É Rho. E o Rho, ele é dado em metro ou metro. Ou metro on, não faz diferença. É a resistência do material. Isso também, essa fórmula, esse tipo de questão, quando é cobrado, novamente, eles podem agora dificultar no sentido por ser área, né, do material e tal, então é capaz, nesse tipo de exercício, aparecer para vocês a figura de como é o fio. E talvez isso pode deixar ali você desconfortável, você um pouco seguro, por conta se você não tem muita confiança em geometria ali, que você vai ter que utilizar para conseguir essas dimensões, certo? Então, mas gente, de novo, se tiver dúvida com isso também pode perguntar, não ligo de responder dúvida que não é da minha área, de ser no caso matemática, se eu souber eu respondo, se for química, se eu souber eu respondo, não está. Mas não deixem essas coisas atrasarem você, saca? Vocês estão indo bem, dá para seguir isso aqui e é tranquilo quando você faz o exercício e se acostuma. Você acaba ligando os pontinhos aqui, ó, e fica uma beleza. Então, tranquilo, é assim que vai aparecer. Eu acho bem provável vai ser complicado, né? Mas como eu falei, vai ser nas figuras. Tranquilo? Vou dar continuidade. Opa. Certo. Agora, a gente já viu, tava tudo muito lindo, tudo muito fácil, tudo muito simples, né? Tava a corrente, U igual R vezes I. Então, mano, se ele me deu o U, ele vai me dar o R, eu vou ter que calcular o I. Tipo, é uma fórmula que tem 3 letras, né? E alguns são dados, terão que ser dados. Né? A gente não consegue tirar essas informações da cabeça.
Então, terão de ser dados. E aí fica naquele conceito que eu tinha comentado, que eles vão te dar o exercício para você resolver, e você tem essa fórmula na mão, e eles vão te dar 2 dos 3 das informações, e você resolve e calcula a terceira. Agora, na associação de resistores, a gente vai ver quanto um circuito maior e mais complexo, vamos dizer assim. Então, vai ter algumas coisas que vão mudar dentro do circuito quando você coloca mais de um resistor. No entanto, como a gente sabe que calcular com um resistor, a gente sabe, a gente domina, é fácil, U é igual a R vezes I, acabou. O que nós vamos tentar fazer? Aproximar, no caso, o nosso circuito elétrico, certo? O mais próximo do ideal, que seria um único resistor. Uma única corrente passando, uma única tensão ali. Beleza? Agora, o que vai acontecer? A gente vai começar por partes. Dentro de um circuito elétrico estão presentes diversos resistores. Para conseguirmos simplificar o estudo do circuito, aprenderemos a calcular o resistor equivalente. Vamos estudar então 2 tipos de associações: associação em série e em paralelo, que vão ter elas que vão diferenciar, assim, vamos dizer. Vai ter um peso. Tá certo? Tá certo. Ocorre a associação em série quando os resistores estão em sequência, passa por eles a mesma corrente. Em série, eu tive que trazer as imagens porque isso vai estar sempre desenhado. Os circuitos vão ser dados para vocês. No caso, essa aqui, né, que nem estava lá atrás, também é a figura, é a notação de resistor. E esse aqui, acho que eu nem comentei, né? Isso aqui é o nosso gerador. E aqui é sem sacanagem mesmo, né? A barrinha menor é a barrinha do menos e a barrinha maior é a barrinha do mais. Pra gente não confundir, não ter erro. Vou ler mais alguma coisa? Porque o resto é dado, é só disso de desenho, porque eles não vão caprichar, né? Então, o que vai estar acontecendo quando a gente tem uma associação dos resistores em série? Quando o resistor está em série, concorda comigo que a corrente vai passar por um, vai sair, vai passar por outro, vai sair, vai passar por outro, vai sair, e assim sucessivamente. Porque, pelo nome diz, é em série, ela tem que passar em sequência. Então, a gente já vai associar isso à imagem, a colocar essa ferramenta na nossa cabeça e entender que algumas coisas ali não vão mudar e algumas coisas mudam. Por quê? Cada resistor pode ter um valor diferente, certo? Aí, é isso aí, eu estou tentando pensar como falar para não fazer confusão na cabeça. Aí, o que acontece? A corrente vai entrar, a corrente vai sair desse circuito, ela vai entrar dentro de um resistor. Conforme cada um vai ter a sua resistência, a gente viu pela forma que U é igual a R vezes I, certo? Então, a corrente e a tensão estão também relacionadas com a resistência que vai encontrar ali. Por quê, professor? Quanto maior a resistência, mais difícil o elétron passa. Então, a gente já sabe também que a corrente vai ser menor, certo? Então, vamos dizer assim, se você colocar a tensão maior ali e a corrente não consegue passar, queimou, né? Para fazer umas associações na nossa cabeça. Então, o que acontece nesse sistema? Se as resistências vão variar, a gente sabe que a corrente ou a tensão vai variar, entende? Não pode ser que as duas variam também, mas pode ser que só uma varia. O que vai acontecer? Vai depender do circuito. Mas em série, a gente tem que ter em mente que os resistores vão ter seus valores, né, específicos e são atravessados por uma mesma corrente elétrica. Ou seja, quando ela vai ter que percorrer em série, ela vai ter que passar pelos 3, então é a mesma corrente, nos 3 resistores. Se é a mesma corrente nos 3 resistores, essa é a nossa condição, o que acontece numa associação em série. Pela fórmula U é igual a R vezes I. Se a gente viu que os resistores vão ter cada um seus valores, então a gente não vai mexer nos valores deles. E agora, a corrente, o I, é o mesmo para todo mundo. Significa que a tensão que cada resistor vai estar ali, ou seja, seu ponto A e B, o final inicial de cada um,
a tensão, a DDP, a voltagem de cada um vai ser diferente. No entanto, ela é limitada pela tensão final do ponto A extremo e do ponto B extremos indicados aqui. Certo? Aqui eu gostei dessa imagem justamente por isso que ela está exemplificando aqui o 1, o 2 e o 3, e aqui o U geral. Por que isso também? Vamos lá. Quando você tem essa associação, a gente tem essa diferença de potencial entre o sistema, esse circuito todo. Imaginamos que esse aqui é um circuito inteiro, tá? Se esse é o circuito inteiro, tá lá, a corrente começa, 3 resistores e acaba, bonitinho, tá? Perfeito. Então, quando a gente pensa que a gente vai calcular sempre buscando o resistor ideal, a gente quer que esses três se transformem em um, certo? Para ficar mais fácil de falar qual que é a tensão, qual que é a corrente, qual que é a resistência, para você não ter que passar isso três informações picadas. Então, você tem a limitação da DDP, da diferença de potencial, da voltagem, pela resistência, desculpa, pelo sistema total, pelo cálculo do resistor ideal. Ou seja, quando você aplicar U é igual a R vezes I com o cálculo do resistor ideal, a DDP que você encontrar, o U que você encontrar, tem que ser igual à soma dos três U's das fórmulas aplicadas para cada um dos resistores. Professor, é isso mesmo? Fiquei confuso. Falei, porra, mano, é isso mesmo e é confuso. Por quê? Porque eles se compõem. Então, a somatória desses três U's aqui, que são de cada um deles, vai ter que compor esse U grande aqui. Quem que é esse U grande? É o U igual a R vezes I, quando você se trata do resistor equivalente. E quem que é esse U3 aqui? É o U igual a R vezes I, quando você trata apenas as informações dentro de R3, ou seja, a resistência de R3 e a corrente que passa dentro de R3. Tranquilo até aqui? Sei que essa parte é chata, começa da BO, não tenho medo de falar, esse aqui é confuso. Às vezes eu falei, vocês não entenderam, é comum pra caralho. Podemos seguir? Pode falar, gente, eu não mordo. Eu bebo água, hein? Ou bebam água, hidratem-se, façam terapia se possível, cuidem de vocês mesmos, vocês são mais importantes que tudo. Vou seguir. No caso agora, para calcularmos a resistência equivalente, no caso da associação de série, ela é dada pela somatória algébrica, pela somatória algébrica dos resistores. Então, R1 mais R2 mais R3 mais R vai nos dar a resistência equivalente, somadas direto. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 6 mais 8 e assim vai. Só somar. Então, vou dar um exemplo aqui. Se fosse 4, 8, 12, seria quanto? 24. Tomando os 4 2. Tranquilo? Acho que não tem mais nada para comentar. Se eu lembrar, eu trago. Então, ó, pontos importantes que vocês têm que ter na cabeça de associação em série. A corrente que passa no circuito é igual para todos os resistores. Então, lembre-se também, essas regras valem para dentro da associação em série. Então, você pode utilizar essas três regras aqui para desvendar o que o exercício está pedindo, porém, sempre que está associado em série. Então, vocês vão ver depois, fazendo um exercício ali, que o circuito em si, ele vai ter diversas associações em série, diversas associações em paralelo. E o bagulho é chato, é punk, porque a ideia é só complicar mesmo e dificultar o seu entendimento do circuito. Entende? Aqui, não tentem utilizar essa aplicação de forma geral sem escrever linha a linha do circuito. Então,
por exemplo, aqui, finge que essas 3 em sequência são apenas uma parte pequena do circuito maior, que vai ter vários em série e vários em paralelo. Toda vez que você for aplicar essa associação em série, ela vale para aquele trecho que você está analisando. Entendeu? Sempre lembrando isso para não dar confusão, porque às vezes a gente aplica, a gente vai ver várias regrinhas assim, né? Tipo, de aplicar e tal, nessa parte de eletrodinâmica. E é muito comum você ver os erros assim, quando você está aprendendo esse rolê, que, mano, você confundiu uma teoria com uma aplicação, tipo, você pegou um de cada e juntou e fez o bolo, entendeu? E aí acaba gerando confusão, acaba gerando dúvida, e aí a gente quer burlar isso sempre, dar a volta por cima. Então, se cagou, ficou confuso, perguntem. A corrente que passa no circuito é igual para todos os resistores. A DDP é diferente para cada resistor e a soma das DDPs tem que ser igual à DDP do sistema. Professor, mano, o que é DDP? Diferença de potencial. É provavelmente assim que vai estar escrito na prova. Ou em volt, né, para ficar mais fácil, mais visual, mas porque volt o Sistema Internacional de Medida adota ele, né? Então, ele vai te dar o valor, o número e o volt ali do lado para você identificar que é a tensão. Beleza. Aqui falando, né, que o U tem que ser a somatória dos 3. Beleza, tranquilo. Agora, a associação em paralelo. Na associação em paralelo, você pode reparar aqui, se você for olhar o circuito, né? Aqui está falando o A, ele vai até o ponto B, e ele segue essa linha, né? Ela cai nas 3 existências. Então, se você parar para pensar comigo, até aqui, ó, tipo, até aqui e até aqui é a mesma dificuldade para o elétron. Se você pensar dessa maneira, certo? Até ali é a mesma dificuldade para o elétron. Ah, professor, mas não tem um rolê da distância maior, os caras... Tem. Agora pensa comigo, ó. Você tem que virar para a direita. Você chegou até aqui, viu que está trânsito. Você vai. Viu aqui, viu que está trânsito. Você vai para a próxima. É o mesmo conceito. Então, não se apeguem nos detalhes. Pega que assim, até esses 3 pontos não foram oferecidas dificuldades para os elétrons. Agora, quando eles vão encostar nos resistores, eles vão ter agora uma dificuldade para passar. Porém, esses resistores não necessariamente vão ser iguais. Se eles não são iguais, vai de novo acontecer aquele caso da fórmula U é igual a R vezes I, né, diferente para cada um. Só que, no entanto, vai ser a associação em paralelo, ela vai ter esse diferencial com a associação em... esqueci o nome, velho. Série. Isso, ele vai ter esse diferencial, porque como até lá, a corrente ela entrava num ponto, saía num ponto, passando sempre pelo mesmo caminho ali e passando por todos ao mesmo tempo. No caso aqui, a gente viu que eles passam, só que não pela mesma corrente, certo? Vai ser geradas, então, 3 correntes distintas, certo? Se eles estão gerados agora por 3 correntes distintas, e a gente já viu que o é igual a R vezes I, e eu falei agora que o R é constante, porque cada um vai ter o seu valor, e as 3 correntes são distintas, significa então que o nosso U vai ser igual para todo mundo. Então a gente vai ter o U e o R igual nessa forma, igual que eu digo para cada caso. Então a gente conseguiria usar o R daqui e o U, que seria a tensão, que é dada igual para os 3. Por que ela é dada igual para os 3? Porque agora, como eles estão em paralelo, as correntes que vão se dividir para passar por cada resistor. No caso, a diferença de potencial entre eles, ou seja, de onde a corrente está saindo para onde a corrente, de onde ela está saindo para onde ela vai entrar, é a mesma. Então, o que vai mudar, no nosso caso agora, da associação em paralelo, é que a corrente ela vai ser diferente para cada um e a tensão é igual para todos, que é o oposto da associação em série. Só que, como a gente viu dentro das limitações, que a tensão geral
teria que ser igual à soma das três tensões. Aqui se aplica o mesmo para a corrente. Porque quando ela sai, né, quando ela começa a sair, ela ainda era uma. Então, quando a gente for calcular de novo o nosso resistor equivalente, que o resistor equivalente é aquele que é a simplificação, vamos trazer um único para calcular ele igual URI. Acabou. E a gente termina o exercício. Quando calcularmos esse resistor equivalente, você vai ver que cada uma das três correntes que compor. Cada, cada uma das três correntes que compor. Foi dois, né? Não, foi um só. Cada uma das três correntes que compor, elas não podem exceder o valor. E o U, ele vai ser igual do início ao fim, nesse caso da associação. Agora a gente pensa assim, a gente já aprendeu separadamente como funciona cada uma das associações. Mas agora, por exemplo, se em vez de um resistor aqui tivesse aquela linha de 3, em cada um desses, a gente já estaria dificultando mais o exercício, certo? Porque seriam 3 séries e 3 paralelos. E aí entram as confusões. Porque a gente, por exemplo, teríamos 9 resistores, né? E aí se pergunta, mas professor, então eu teria, tipo, a gente vai ter 9 resistores, pode ser 9 resistores diferentes? Pode. Vai gerar, então, tipo, várias DDPs diferentes e várias correntes diferentes? Vai. E é aí que mora o bicho, velho. E aí que é onde a gente senta e chora, entendeu? Porque é aqui que a gente vai ver a dificuldade. No caso, a resistência equivalente da associação em paralelo, ela também é um pouco mais chata de se calcular, como vocês estão vendo pela fórmula aí no slide. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Por que que é chatão fazer isso aí? Porque quando a gente tem esse caso, né, que é o inverso, que é a soma das frações, a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum de todos esses elementos, certo? Então, já eu sei que é mais chato e por isso que mora o bicho, né? Aí que mora o bicho. Porque, como eu falei antes, se tivesse 3 aqui, em cada uma dessas linhas, vocês teriam que primeiro juntar essa série para fazer o resistor equivalente da série. Fazer embaixo e fazer embaixo. Fez a resistor equivalente da série dos três, vocês vão chegar numa figura assim. Aí vocês vão tirar a equivalente desses três para fechar o circuito. No caso desse circuito ainda foi simples, porque eu só coloquei série paralelo e acabou. Foi simples, direto, prático. Mas aí a gente já vai ver uns demônios de 7 cabeças aí, que vai ser divertido. Como estamos? De associação de resistores. Nossa, eu fiz esse Enem. Caralho, a gente vai fazer muito esse exercício, gente. Eu fiz essa questão. Muito legal. Vou dar continuidade. Novamente, revisando só para inteirar. A corrente na associação em paralelo é diferente para cada um dos resistores. A DDP é igual para todos os resistores. A soma das correntes dos resistores tem que ser igual à corrente do resistor ideal. Certo? Que são as três leis que a gente estava ali comentando agora atrás. E aí são, acho que os 3 pontos principais que a gente tem que ter em mente quando a gente fala desse assunto. Reitero, sempre lembrando, para não ter confusão. Quando vocês forem aplicar essas regras, esses conceitos e utilizarem também nas contas, às vezes não só na teoria, mas nas contas, sempre isola o caso. Isso é válido nessa associação aqui paralela. Se tivesse mais uma em paralelo a essa ainda, teria outro caso e vocês teriam que repetir essas 3 regrinhas, só que para o outro paralelo que você está estudando.
Então, gente, delicadeza, cuidado. Nossa, delicadeza é um murrão, né? Mas delicadeza, tipo, faz isso na calma, porque esses bagulho, ele não é complexo, não é complexo, é foda. Não é complexo, mas ele é chato, ele é aquela pedra no sapato, ele pega muito no pé, ele não deixa a gente em paz, que é muito detalhe. Beleza? Eu acho que já estamos chegando, não estamos, tinha potência, é verdade. Falta três, eu tenho que dar três fórmulas para vocês ainda, né? Vamos lá. Aí já tá uma, falta duas. Ó, potência. Aparelhos elétricos sempre convertem energia elétrica em outro tipo de energia, seja mecânica ou térmica, por exemplo. A quantidade de energia que o aparelho consegue converter por tempo é o que determina a sua potência. Então, para calcular a potência, no caso da elétrica, a gente vai utilizar a fórmula do π, que é o P, que é a potência, que vai ser dada pela corrente vezes, ou seja, inversamente proporcional, corrente vezes a DDP, a diferença de potencial, a voltagem. Certo? E aí, pela definição que está ali em cima, a potência também é dada pela energia elétrica, ou a energia, né, no caso, seja térmica, elétrica, enfim, por tempo. Lembrando que o Joule, né, é a unidade por 1. No caso, desculpa, falei cocô. O Joule é outra história. É o Watt, que é a energia por 1, certo? Que é o nosso P de potência, que vai ser sempre dado em Watt. O E, que é a nossa. Aí sim, é a nossa energia. Aí sim, o caso da energia é dada em Joule. A gente estava vendo o Joule também em energia térmica. Então, energia, gente. Energia de forma geral. Seja ela térmica, elétrica, mecânica. Joule. E o tempo também, pelo Sistema Internacional de Medidas, é dado em segundo. Beleza? Tudo até aqui é agora que vai acontecer a mágica, né? Por quê? Quando a gente está falando aqui da potência, um resistor ele dissipa uma potência, assim, ele dissipa uma potência, ele exerce um trabalho, certo? E é isso também que vamos calcular nesse assunto. É aqui que lembra que eu falei para vocês que decorando duas fórmulas você consegue decorar as outras duas sem querer querendo? Então, uma fórmula era o U igual a R vezes I, e a outra fórmula também é aqui, ó, o P é igual a I vezes U. Se vocês já foram ali, ó, falaram, é parecido. U é RI e o outro é P igual a I vezes U. Tipo, as duas têm o I e as duas têm o U. E aí, por isso que conseguimos fazer mais associações. E por isso que conseguimos extrair mais informações com menos informações, vamos dizer assim. Por quê? Se a gente tem o P igual a I vezes U e o U igual a R vezes I, matematicamente falando, eu posso isolar nas duas equações, certo? As letras que me interessar e colocar na outra forma. A gente já vai fazer isso para ficar melhor. Então, o que está acontecendo aqui? Agora, eu só coloquei as fórmulas que eu gostaria também que, assim, se eu fizer o passo a passo, é fácil, é uma quantia de multiplicação ali, passa para lá, fino, filé. Mas gostaria que vocês tentassem pegar essas duas fórmulas e chegar nessas duas fórmulas. No caso aqui, eu vou falar como faz a conta. Não vou fazer. Certo? Por quê? Não vou falar o raciocínio, isso, caralho, tipo, vamos partir daqui. Não. Mas se a gente tem R e I, e aqui desculpa, U e I, e aqui I e U também, a gente vai fazer essa associação. A gente vai escolher uma equação para manter. No caso, a gente mantém a equação da potência, porque é, ela vai exercer, ela é como se exercesse o papel do resistor ali, né? Certo? Porque aqui está relacionando a corrente, a DDP, e aqui a resistência, certo? No caso aqui é a potência dissipada por este resistor. Por isso que também está invertido, né? Se você for isolar o R aqui, ele fica U dividido por I. Não dá o mesmo resultado que a potência. Ele é inverso, né? Ao contrário.
Então, se eu utilizando esse raciocínio, que eu vou querer então usar como base essa equação, me interessa isolar as letras aqui em cima. E eu tenho duas oportunidades para isolar a letra, e por isso que acontece duas equações a mais. No caso, eu vou começar pela mais fácil, que é o U, que já está na nossa cara. U é igual a R vezes I. Então, se eu substituir U aqui, certo? Porque eles são iguais, eles são o mesmo U. Nós vamos chegar na seguinte equação: I vezes R vezes I, que é P igual a R vezes o I ao quadrado. Se eu pensar ao contrário, e agora querer isolar, em vez do U, eu quero isolar o I, eu vou ter então que o I é igual a U dividido sobre o R. E aí eu faço este caminho aqui. Eu troco este carinha aqui por U sobre R, dando o resultado de U quadrado sobre R. Gente, é bem fácil. Eu confio pra caralho que vocês fazem esse passo a passo aí. E aí vocês vão falar, nossa, só vou decorar duas e foda-se as outras duas. Que eu fiz isso e deu certo. Porque aí, o que acontece? O P é igual a U quadrado sobre R. Aí ele te dá o resistor, te dá a DDP e pede a potência. Aí você fica P igual a I vezes U e você não vai chegar lá. Entendeu? Ou vai ter que utilizar o R vezes I. Aí você fica nesse ciclo. Certo? Mesclar sua, eu acho que tá cobrando. Ah, é. Isso aqui é importante que o Enem adora. E pode ser que seja até possível aparecer uma específica de quilowatt-hora por conta das tarifas absurdas cobradas pela energia elétrica que estamos passando hoje na nossa crise hídrica, certo? Teve um gênio aí, mano, não vou falar que burro que foi, que tirou, né, a porra do horário de verão. E, pra quem não sabe também, o fundamento do horário de verão é só economizar energia. Por que que é nesse tempo, né? Será que é porque é seco e a gente fica sem água? Mas fazer o quê, né? Fora Bolsonaro. E quilowatt-hora é um conceito assim que está aqui. O termo se refere à energia consumida, então, por um aparelho de 1 kW, ou seja, 1 vezes 10 a terceira watt, que é 1000, de potência durante 1 hora. Então, o cálculo se refere, quando chega a sua conta de luz, como se você tivesse sua casa fosse uma máquina, um aparelho de 1000 watts de potência, e você foi consumindo energia, e eles te mostram o quilowatt-hora desse consumo, certo? E aqui eu trouxe na nossa equação de potência como que eles utilizam, né, para fazer esse cálculo inverso, certo? Se a gente tem a potência que é dada pela energia elétrica dividido pelo tempo, certo? Lembrando que todos os resistores vão ter a sua potência dissipada, então não escapa dele. Então a gente pode isolar a energia elétrica para fazer que a potência vezes o tempo, ou seja, quanto tempo aquele cara ficou ali trabalhando, a gente consegue descobrir a energia que foi gasta nesse processo, certo? Isso aqui é muito comum de aparecer no Enem. Aí eu queria afirmar isso na cabeça aí de vocês, de o que significa quilowatt-hora, mas, tipo, isso não é uma unidade de medida. Aí, às vezes, gera essa confusão, né? Beleza? Beleza. Eu acho que estamos... Ah, é. Instrumentos para medição. Isso aí provavelmente uma galera aí já conhece, tanto o amperímetro quanto o voltímetro. Mas o importante é os conceitos físicos dele, porque eles têm tudo a ver com a questão do em série e da questão do em paralelo. Porque como a gente estudou o em série e o em paralelo, cada um vai ter umas mudanças específicas. No caso do em série, a gente viu que a diferença de potencial em cada resistor é diferente. A corrente é a mesma. E no caso em paralelo, a gente viu que é o contrário, que a corrente é dividida em três correntes diferentes. Porém, a diferença de potencial que vai atuar nos três resistores é a mesma. O que vai acontecer? Para esses instrumentos de medição, amperímetro, vou dar a dica, hein? Ele vai medir o ampere. Se ele vai medir o ampere, ele mede a corrente.
Se você colocar o amperímetro em paralelo ao que você quer medir a corrente, você não vai estar medindo a corrente do que você quer, e sim a corrente que está passando no lugar que você colocou ele. Então, quando você quer medir a sua corrente, você tem que colocar ele, no caso, você quer medir a corrente dentro daquele aparelho, por exemplo. Dentro daquele aparelho, você vai ter que colocar num local onde ela fique em série, para que a mesma corrente que entrou naquele aparelho entre no amperímetro e te indique se ela está abaixo, acima ou normal, certo? Não funciona em paralelo porque a gente viu que em paralelo as correntes elas vão variar, certo? Então você estaria medindo outra corrente, não a sua que você necessita. No caso do voltímetro, que agora a gente está medindo a diferença de potencial, o volts, certo? A tensão, ele vai ser utilizado em. Você viu essa afinada? Garganta seca, o bagulho fica louco. Então, voltímetro é um aparelho utilizado para a medição da tensão, diferença de potencial do circuito. Então, como a gente viu, onde que na tensão é igual para todo mundo, é em paralelo. Então, quando você pegar o voltímetro e colocar em paralelo ao que você quer medir, você vai ter a diferença de potencial, a DDP, daquele circuito, daquele trecho do circuito, daquele objeto, daquela parte, daquele resistor, enfim. Se você colocar em série, você está medindo outra coisa. Você não está medindo a diferença de potencial, a DDP, do resistor que você queria. Sim, que está em paralelo do que você colocou aí. Parabéns. E eu acho que é só. É isso aí. 12 slides. 8h30, tá aqui tá acabando. Vamos bem. Toma. Ver se já foi. Já tá aí. Esse neném aqui, ó, Enem 2016. A gente vai começar com ele, mas ó, coisa bonita, ó. Resolução. Não vamos ver a resolução dele, não. Vou ler o exercício uma vez com vocês. Quero saber da interpretação de vocês como está. Se, tipo, mano, não peguei isso, não deu ruim, beleza. Agora, depois da leitura, aí a gente discute e resolve, sempre junto. E a resolução também está embaixo. Eu acho interessante a gente ler a resolução também. Se eu não estou errado, esse material também já está disponível para vocês, né? E porque às vezes, mano, você leu a resolução e não entendeu, saca? É normal, é 100% plausível isso acontecer. Por isso que existem N edições e N pessoas que fazem esse tipo de livro, né? Porque a interpretação é sempre de cada um, é individual. E a gente lê junto pra. Mano, se não entendi, não entendi a passagem, às vezes o cara cortou alguma coisa ali que vocês perderam. Beleza? 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível. A resolução aqui eu quero tampar agora. Interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Ou seja, ele está criando então para a gente uma condição ideal, certo? Para a gente não ter que calcular problemas que vão ocorrer no nosso sistema, certo? Por isso que ele está desprezando a resistência da bateria e o fio tem resistência nula. Certo? Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou as correntes como IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são IA, IA e IE, E, IC e IA. Nossa, vai ser bem legal isso aqui. Corrente de A e corrente de E também corrente de C e corrente de D. Alternativa B. Corrente de A é igual a corrente de B, que é igual a corrente de C, e a corrente de C é igual a corrente de D. A alternativa C. A corrente de A é igual a corrente de B apenas. D. A corrente de A é igual a corrente de B, que é igual a corrente de E apenas. E a alternativa E. A corrente de C é igual à corrente de B,
apenas. Certo? Alguém moscou no enunciado, na interpretação? Alguém falou, mano, não entendi o que ele tá pedindo. Ou até mesmo não entendi o desenho, não ficou claro alguma coisa. Como que estamos do exercício? Hidratem-se. Nossa, uma lousa faz muito falta aqui. Uma dica boa para a resolução desses exercícios é que eles vão estar desenhados sempre dessa forma de circuito fechado. Mas essa forma aqui de circuito. Aqui tá. É, tá aberto, né? Mas aqui ele só deu um exemplo paralelo. Mas seria melhor. Essa forma de desenhar o circuito aberto é melhor para visualização. No caso, se vocês observarem aqui, a gente poderia ter aberto, por exemplo, para aqueles lados e a gente viria que ele vem aqui, aqui e aqui. Esse caso é exatamente esse caso aqui. É a mesma coisa. E ele está colocando pontos específicos das correntes e pedindo para a gente analisar. É a mesma coisa, gente. E A, B. Uma coisa que exige atenção aqui nesse exercício, porque ele indica pontualmente, né, no caso A, B, C, D e E, onde estão as cargas, ou desculpa, as medições, cargas, de bolinha, pincel, carga. Onde estão as medições, né? Quando vocês desenharem, colocar as bolinhas é importante para vocês saberem também se elas estão antes ou depois de entrarem no resistor. Ou saírem do resistor também, que é aí dá diferença de corrente. Lembre sempre do resistor ideal, porque vocês não vão deixar de calcular eles aqui, certo? É... Vocês não vão deixar de calcular o resistor ideal aqui, por quê? Porque se o ponto não estiver no meio desses resistores, desse caminho, acontece que ele está no caminho do resistor ideal, em teoria, que seria os fios onde não tem a resistência, né? E que eu ia falar? No caso eu falei, pô, vocês façam a conta do resistor ideal. Aí teve aí um que me xingou de chifrudo e falou que não dá, né? Porque o cara não deu o número. E eu falei, não deu, mano, não deu. Aí assim, dois caminhos, né? Porque eu sei que tem gente que tem uma dificuldade em fazer conta e tem uma gente que tem facilidade de fazer conta. Se você, meu amigo, não é tão ruim assim de fazer conta, e ele falou que foram ligadas três lâmpadas idênticas ao circuito, substitui na fórmula por uma letra. Se você é bom de fazer conta, você sabe que você vai ver o resultado daquilo. Eu acho que eu vou trazer isso no próximo aula, porque a gente vai ver isso aí ainda. É, o que eu ia falar, velho? Ah, tá. Desse circuito. No caso, fazer a conta com as letras vai ficar mais fácil para você. E caso você não entenda, tipo, você, porra, não sou esse cara, professor. Como é que eu vou fazer essa diferenciação para conseguir enxergar o resistor ideal? Se eles são idênticos, a gente pode usar um pouco da nossa lógica e pensar que se ambos os casos forem iguais, eles estão associados em paralelo, vai ser aquela questãozinha, né? Pô, mas se
o R1 é igual a R2 é igual a R3 e o U é igual para todo mundo, aham. Então significa que o I vai ser igual para todo mundo? Aham. Então, outra dica assim também, para a gente conseguir diferenciar. E somando essas duas, vocês podem resolver esse exercício. Observando aqui. No caso, mano, se juntar tudo que eu falei, já foi essa resposta, porque diferenciar os pontos, caralho. Ó, olha aqui, eu não tinha nem visto a resposta ainda, está perfeito, mano. Aqui ele está exemplificando até o sentido da corrente pra gente, ó, no sentido convencional, certo? Não no sentido correto, no sentido convencional. Então, ó, como a gente já estava falando, resolvendo agora o exercício, se está em paralelo, todas são percorridas por correntes elétricas de mesma intensidade, certo? Opa, em paralelo. Portanto, todas são percorridas por correntes elétricas de intensidade. E a intensidade da corrente total no circuito que atravessa o gerador é a soma de todas as correntes. Em cada uma das lâmpadas, I total igual a 3I. Ele fez dessa forma para conseguir separar, certo? A, a corrente e enxergar os pontos onde elas são iguais. Porque como ele chegou na mesma conclusão, né? Como eles são iguais, né? Mesma corrente, mesmo a gente tem que dar um jeito de diferenciar nos pontos. Porque agora sim, os pontos que vão fazer a diferença para nós, como eu falei também do caso do resistor ideal. Então, aqui ele segue. A figura ao lado mostra as ramificações das correntes no circuito. Veja que a intensidade da corrente vale em cada ponto. Aí no caso, ó, ponto A, vamos analisar no ponto A. O ponto A é onde o elétron sai e ele não é pego por ninguém, certo? Então, esse cara aqui, ele não possui, como eu posso dizer isso, resistência alguma. Nessa medida, a corrente não possui resistência alguma, como se ela estivesse numa condição ideal, né? Porque ele falou que as baterias e as lâmpadas podem ser dispersíveis. Temos a corrente na situação ideal. Então, U é igual a R vezes I é igual a esse cara. Eu já, melhor, vou interromper agora e explicar isso. Gente, para quem não pegou o porquê dos Is, o que aconteceu nos Is? Ele está colocando o I, 3I, 2I e I, porque se eles estão em paralelo e são iguais, lembra? Todos vão possuir a mesma corrente, a mesma DDP e a mesma a resistência, certo? São idênticas. Então, o que acontece? Se elas são idênticas, as correntes que vão passar dentro delas é idêntica. Por isso que ele dá o nome da corrente de I. Aqui, então, repara que quando a corrente entra no sentido lâmpada, independente do andar, ela está com 1I, porque é o valor. No caso, aqui ele exemplificou porque a corrente total sai, certo? Que é 3I, como a gente viu, porque a associação em paralelo, se somar as três correntes dos três resistores, tem que dar a corrente do nosso resistor equivalente. Que ele chama de 3I no caso dessa corrente. Porque ele chamou cada corrente individual de cada resistor de I. Esse foi o caminho que ele seguiu. Então, nessa seção A, passou a corrente, não tinha nada a oferecer. Quando chegamos ao ponto B, que já é esse ponto aqui em cima, ele já tem o caminhamento para a primeira lâmpada. Essa é a palavra, véio. A primeira lâmpada. Dentro dessa lâmpada, a gente já sabe que a corrente é igual, né, no caso a todas, e ela vai ter esse valor I, que como o exercício ele não deu nenhum número, ele deu esse valor I, certo? E segue então para o ponto B 2I, porque o fluxo de 1I é o fluxo que passa nesse resistor, certo? Se nesse resistor só passa um 1I, significa que vão seguir para o ponto B 2I. Certo? Tudo bem até aqui. Isso vai se repetir de novo aqui em cima. No caso, não tem o ponto C aqui, gente. Tem que ficar de olho, tá?
O B, ele segue com 2i. Aqui a gente percebe a outra lâmpada, certo? Então a corrente sai aqui e fica com i. E a corrente que seguir em direção à última lâmpada, ela também vai seguir com apenas um i. E assim se dividindo em i, i e i. O que vai acontecer? Ela também vai fazer o caminho oposto. Então, ela vai seguir a rota. Se ela seguiu a rota, agora a gente vai olhar para o outro lado. Passou, então significa que nesse ponto C, qual que é a corrente nesse ponto C? Se ele está aqui, depois do resistor, ele é um I, porque é a corrente desse fio, né, no caso, que está passando aqui. Não tem mais corrente voltando para ele ainda, que vai ser diferente do caso do ponto D, certo? Porque aqui no ponto C, ele só pega a corrente que está passando nessa lâmpada, a lâmpada L1. L1, lâmpada 1. Aí, seguindo para o ponto D, que o ponto D ele está no final da lâmpada 2. E o que está acontecendo então no ponto D? No caso do ponto D, ele também está no fio, só que apenas da lâmpada 2. Quanto que passa nesse fio? 1 ampere, porque a lâmpada criou essa resistência, certo? Quando ele sai aqui nesse nozinho, desse nozinho para cá, ou para baixo, vamos dizer assim, ele se junta com a energia que sai da lâmpada 1. Ou seja, nesse trecho aqui, a gente já tem novamente 2 amperes, que é o paralelo aqui. Ó, ó, louco. E o que vai acontecer então? A gente falei paralela, mas não confunde associação em paralela. Eu tô falando das linhas paralelas. Eu acabei de perceber que isso podia ser. Tudo bem, tá de boa. Que isso podia ser ambíguo. Das linhas paralelas, não da associação. Saímos do D, certo? Quando a corrente sai daqui, lembrando que acontece nos três processos, 1 ampere juntou 2 ampere, juntou, certo? Aqui a corrente se junta de novo. Então, desse trecho aqui, desse nó até aqui, é 3 ampere e 3 ampere. Fechou o circuito. Eu não sei se... Acho que com essa leitura ficou bem fácil. No caso, por que é difícil de enxergar esse caralho nessa figura? Porque tá fechado. A ideia de abrir é abrir mesmo, tipo, e pega e estica. No caso, nossa, vai ficar feião se eu fizer isso aqui. Tô pensando. Como eu posso redesenhar isso para vocês? Aproveitar que eu tenho 10 minutos aí para fazer minhas artes. Espero que dê para enxergar. Nossa, eu não vou mostrar isso não, hein? Cadê a borracha? Aí, amado. Pera aí. Vou fazer resistorzinho. Foda-se. Quer dizer, uma lâmpada aqui, ó, falhei. Miseravelmente. E junta, sai, polo negativo. Agora eu vou marcar os pontos para vocês. No inferno. Abrindo.
Porque esse aqui não ajuda em nada, hein? Esse desenho aberto e nada é a mesma coisa. CDE, achei. Se não der pra ver, eu vou ficar tão feliz, vocês não têm ideia. Aqui, vou por até aqui. Por quê? O que está acontecendo? Eu espero que dê para enxergar o desenho. Quando você abre a perna dele, deixa eu sair para ver se ela foca. Foca, golfinhos, foca. Ainda bem, deu para ver as letras. Estou vendo aqui na câmerazinha. Vou deixar só mais um pouquinho, perfeito. O que acontece? Quando você abre, eu creio que fica mais fácil de enxergar aonde as correntes, o sentido da corrente, né? Porque aí você consegue seguir de maneira linear, no caso do sentido convencional, para saber o que aconteceu. Quando ele se fecha, fica mais confuso porque está tudo quadradinho. E aí, às vezes, você quer ligar a linha, às vezes você está tão cansado, às vezes exausto mentalmente, lembrando que você está fazendo uma prova de 90 questão, né? Que, mano, você juntou as linhas ali embaixo, aqui do Volt, tá ligado? E moscou. Cansaço, mano. Cansaço. É incrível a habilidade dele. Queridos, como estamos? Eu vou trazer mais desses aqui, porque a gente vai ter que fazer conta com esses aqui. Até a próxima aula a gente vai rever esse tema de eletrodinâmica, a gente não vai seguir. A gente vai fazer alguns exercícios na próxima aula disso aqui, não só desses, eu achei não tão bons assim para trabalhar esses conceitos, porque eu quero que vocês vivam moscando nessas fórmulas e trabalhando muito com esse tipo de exercício, com estabelecer aonde eu faço a série, aonde eu faço o paralelo, juntar tudo, encaixar o quebra-cabeça. Só que se a gente não faz isso com a conta, não anda para frente. Ó, magnetismo. Perfeito. Legal de magnetismo, gente. É que aí começa as curiosidades legais, porque curiosidade elétrica ninguém quer saber, né? Algo chato. A única coisa legal de eletrodinâmica, e não sei, acho que eles ensinam até. Eu não tenho carta de motorista, tá? Colocando esse ponto aqui, porque eu acho que eles ensinam isso no Detran, CFC, né? No CFC, que em caso de acidente com fios de alta tensão, se o fio de alta tensão cair em cima do seu carro, a primeira opção é você não sair, tá ligado? Você fica lá esperando o resgate suavão, porque você não vai tomar choque lá dentro. Se o carro pegar fogo, caso o carro pegue fogo e você precise sair do veículo, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é que o fio de alta tensão no chão, como a gente já comentou, a Terra é um doador e um receptor universal. Ele só está esperando os seus dois pezinhos juntar no chão para essa distância entre seus dois pés criar uma diferença de potencial para a corrente entrar num pé, sair no outro e te fritar. E como que a gente evita isso? Se a gente diminui a distância entre os pontos, a gente viu que a força elétrica é menor. Significa que a corrente ela vai passar mais devagar no seu corpo. Então, quando você caminha de pés juntos, você evita a passagem da corrente no seu corpo, podendo assim tomar distância do cabo elétrico. Você tem que tomar uma distância segura. Aí, então, ó, a primeira regra, gente, você tem que sair desse carro que está pegando fogo, não sei, você tem que sair do carro com fio de alta tensão em cima. Você nunca põe um pé e depois o outro. Você dá um pulinho e cai assim, ó, junto, pés juntos. Caminha a passos leves até um local seguro e fé que o carro deu PT, mano. Fé, muita fé. Né? Não é sempre triste quando o carro dá PT se é seu ou não. Queridos,
Falta 5. Por hoje é só. Como eu falei, a gente vai retomar esse assunto. Não vamos ter mais muitas coisas. Curiosidades legais chega com o eletromagnetismo, porém, só na minha próxima aula, dobradinha de novo. Um beijo aí, uma boa noite. Um beijo pro Bruno também.